Pronto. Acho que agora eu consigo explicar melhor. Um dos meus objetivos com esse canal, Projeto Ana, é falar como eu me vejo como um projeto, onde eu tenho que estar sempre trabalhando em mim mesma, certo? Então eu tenho sempre que estar me construindo como ser humano, como indivíduo, com falhas, qualidades, dificuldades, facilidades. E parte disso é dividir várias questões da minha história pessoal, que vão desde o meu problema com peso, questão do autismo não diagnosticado, que foi diagnosticado comigo com 29 anos, todas essas questões, é trabalhar isso, né? E uma coisa que eu acho que, tipo, é essencial, que assim, é a base para eu ter conseguido fazer todas as mudanças necessárias na minha vida, é como eu encaro eu mesma, como eu me vejo as minhas limitações, as minhas facilidades, as minhas dificuldades, e como eu encaro a minha jornada até aqui, para que eu possa poder caminhar em direção ao futuro diferente do que eu já tinha conseguido antes, né? Então eu estava num lugar, eu quero ir para outro, eu não quero ficar andando em círculos. E um dos motivos do qual eu sinto, né, que eu andava muito em círculos, de certa forma, era que eu sempre tinha uma cobrança irreal e paradoxal em relação ao meu esforço pessoal em relação a alcançar meus objetivos. Eu sempre sentia como se eu, tipo, eu sei o quão bem eu consigo desenhar, o quão rápido eu consigo fazer certas coisas, o quão bem eu consigo imaginar e tornar certas coisas palpáveis. Mas ao mesmo tempo que eu sei de todas essas capacidades, eu não conseguia fazer essa capacidade se tornar realidade. E um desses motivos, e eu acho que é o maior motivo, e eu acho que não só eu, mas muitas pessoas se encontram no que eu chamo de paradoxo do seu melhor, eu reconhecer isso fez com que eu saísse desse paradoxo, eu saísse dessa relação paradoxal comigo mesma, que criava um nível de frustração muito grande e que eu não conseguia lidar. Que basicamente você dá o seu melhor e você tem várias dificuldades e várias limitações que acontecem naquele momento que você deu o seu melhor, que faz com que você sinta, que faz com que você não alcance o seu objetivo final. E aí você, no presente, vendo o fato de que você não alcançou o seu objetivo, você vira e fala, eu não alcancei o meu objetivo porque eu não dei o meu melhor. Só que isso não é uma verdade. Você está criando um paradoxo. Você está pegando e fazendo com que a realidade esteja se chocando consigo mesma. Porque não é a sua vivência. Você está com uma impressão que é fictícia do que realmente aconteceu. E você está fazendo isso porque você acha que qualquer tipo de falha é uma representação, às vezes, ou do seu caráter, ou de quem você é como indivíduo, ou, sabe? E isso é algo muito fatalista e acaba sendo muito injusto consigo mesmo, né? Não é algo que é gentil, não é algo que é produtivo, mas também traz muito sofrimento, né? E além disso, é algo que não te dá ferramentas para mudar os seus resultados. Porque se a única coisa que impediu de você alcançar seu objetivo foi a sua vontade, o seu desejo, então é a única coisa que você pode mudar para conseguir alcançar os seus objetivos. E quebrar o paradoxo é admitir que não, de que existem fatores fora de si mesmo. Claro que tem muitos fatores, quase todos eles são relacionados a si mesmo, mas de certa forma não são isolados, sabe? Não é algo que você pode resolver com força de vontade e esforço. Não, é algo que você consegue resolver analisando o que você passou
descobrindo quais foram suas dificuldades e como você pode lidar com elas de uma forma diferente da que você lidou da vez que deu tudo errado. E isso é muito mais difícil de fazer do que ficar se sentindo mal e depois tentar fazer as coisas do mesmo jeito e falhar de novo. Porque por mais horrível que estar nesse ciclo paradoxal de tentar alcançar, sair de um lugar que você não sai, por mais sofrido que isso seja, é algo muito comum, é algo muito confortável, porque a maior parte das pessoas que entram nesse ciclo, elas se acostumaram com esse ciclo. E a grande questão foi que eu sinto que eu consegui quebrar o meu ciclo. Com muito esforço, envolve você se lembrar dele, inclusive. De que, tipo assim, começar a se sentir mal e você falar, não. O que aconteceu? Avaliar. Putz, então assim, vão ter vários planos que eu... E isso pra mim foi muito importante de lidar por questão do meu autismo, que me causa um problema de... o meu autismo me causa um problema de disfunção executiva imenso que eu não sabia lidar e que eu tô começando a aprender a lidar melhor agora, sabe? E eu acho que um dos motivos qual eu estou conseguindo aprender a lidar melhor agora é porque quando você começa a avaliar, né, a sua vida sem esse paradoxo, sem achar que o problema é que você não deu o seu melhor. Não. Isso é um paradoxo. A gente deu o nosso melhor só não foi o suficiente daquele jeito, daquela forma. Quando você começa a encarar isso e você começa a investigar, você tem que começar a admitir que você tem certas limitações. Isso é muito duro, é muito difícil e frustrante, porque ninguém quer se sentir incapaz. E não é exatamente que eu seja incapaz, é aquilo tipo assim, tem que aprender a pesar as coisas, sabe? Eu sei que, por exemplo, se eu pegar e estiver saindo de sexta a domingo, eu não vou estar produzindo arte durante a semana. É incompatível uma coisa com a outra, porque eu vou ter gastado toda a minha energia com interações sociais, quando chegar durante a semana eu vou estar improdutível. Eu vou estar usando todos os meus dias da semana para me recuperar mentalmente para fazer qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu tento evitar ter vários programas sociais intensos no final de semana, porque eu sei que isso vai pegar e atrapalhar eu caminhar em relação ao objetivo. Outra coisa que pra mim foi importantíssima é, tipo, lidar com questões burocráticas. Tem um limite de burocracia que eu posso resolver pela semana. E se eu não, tipo, eu preciso de tempo de aviso, eu preciso, se for algo que eu nunca fiz, às vezes eu preciso de companhia para resolver. E é algo muito estressante, é algo muito difícil. E é algo que, às vezes, por mais que eu ache que eu tô fazendo tudo certo para me causar o menos possível de estresse e de ansiedade a ponto de fazer com que eu não produza, ainda assim afeta a minha produtividade. E em vez de eu ficar naquela, tipo, porque, putz, não dei o meu melhor. Só que claramente eu não tinha um conhecimento sobre o quanto tal questão me afeta. E basicamente você sair do paradoxo é você entrar numa jornada de autoconhecimento que vai te dar as ferramentas necessárias para você começar a ser produtivo e você começar a alcançar certos objetivos. Um dos motivos do qual que para mim é tão importante estabelecer esse paradoxo antes de eu falar de todas as outras coisas, é porque todas essas questões que eu trabalho são questões que em alguns pontos eu já alcancei muito sucesso e outros pontos ainda não. Mas eu não tô mais me sentindo mal comigo mesma por não ter alcançado certos objetivos. Eu, às vezes, fico cansado e preciso descansar um pouco de ter que pensar sobre o assunto. E, às vezes, eu fico frustrada. Mas eu encaro isso com a realidade que é uma dificuldade que eu tenho, um problema que eu tenho para resolver aquele problema.
em que eu preciso descobrir uma nova forma de tentar encarar esse problema, de tentar resolver eles. E não como uma forma de admitir derrota. E eu consigo fazer isso porque eu admito que, apesar de eu ter dado o meu melhor, as coisas não estavam no momento, às vezes, de se desenvolverem. E eu sinto que, né, uma questão que eu acho muito legal de ter trabalhado comigo mesma, mas eu acho que várias outras pessoas podem estar passando por isso, de estarem presas numa situação dessa e de não terem essa perspectiva. E eu quero passar essa perspectiva e eu quero mostrar como me afetou. Só que vai ter coisas que, tipo assim, eu posso mostrar de tipo, olha aqui, por exemplo, a minha questão de peso, né, e tudo mais, que 113 quilos, agora eu tô com 77, 78, uma diferença muito grande, né? Então eu considero que eu tive sucesso e que eu estou tendo sucesso, porque nada nessa vida é perene, tudo é algo que requer constante trabalho. E com o tempo a ideia é que você vai diminuindo o nível de esforço que você tem que fazer para pegar e manter certas questões em dia e ajustadas. Mas tem outras coisas, como por exemplo gravar vídeos pro YouTube e postar eles, que eu tenho tido dificuldade, eu não tenho tido sucesso. Mas ter essa visão, ter essas ferramentas faz com que eu não veja isso como um problema. Aliás, é um problema, mas eu não encaro isso como o fim do mundo. É um problema que eu tenho que descobrir novas soluções. E eu estou efetivamente descobrindo novas soluções. E eu acho que é muito interessante compartilhar essa minha jornada para ajudar qualquer pessoa que esteja também nessa jornada, que às vezes é muito solitária, a sentir que tem uma companhia, tem outras pessoas aqui se esforçando e que a gente pode sair e começar a ter sucesso e começar a alcançar certas metas pessoais e que tá tudo bem quando a gente não alcança, mas a gente também pode comemorar muito quando a gente alcançar elas. E é isso, basicamente, esse é o meu vídeo do paradoxo do seu melhor e eu espero que isso ajude alguém.